O grande traço que Carl Gustav Jung nos proporcionou, que é o maior acréscimo, foi trazer a noção do self. O self enquanto o elemento divino, o self enquanto essa estrutura interna, o self enquanto o grande gerenciador do desenvolvimento psíquico, do qual o ego, né, nasce ou se desenvolve e que deveria estar em submissão a. Então a transformação ela não se dá pelo ego. A transformação se dá a partir do momento em que o ego se coloca em relação com o inconsciente. Poderíamos também dizer, a partir do momento que o ego se coloca em relação às experiências da vida, que de alguma maneira são inconscientes, porque tudo isso que acontece no meu entorno, ele tem a ver com as demandas e com as necessidades do meu inconsciente. Então, quando surge uma dor, existe o eu que fantasia a capacidade de resolver a dor e de resolver o problema, e existe o eu que se diz: caramba, o que que é isso? O que que isso me traz? O que que isso me proporciona? O que que isso me oportuniza? Esta experiência de se colocar frente ao inconsciente, de se colocar frente à dor, de se colocar frente à experiência da vida, é que produz uma transformação. Quando a gente não consegue se colocar nessa experiência, frente à dor e frente à vida, então a gente toma posturas que parecem saudáveis, porque elas são supervalorizadas na nossa sociedade, elas são extremamente egóicas, elas parecem lindas de um suposto enfrentamento, mas que na verdade não são. E quando eu não tenho a capacidade de viver essa experiência e quando não consigo me colocar frente a essa experiência, o que acontece é que nós vamos para as fugas. Então eu vou para o jantar caro, eu vou para as compras, eu vou para o sexo para me sentir desejado, eu vou para o exibicionismo nas redes sociais, eu vou para a busca do corpo perfeito, eu vou na fantasia de buscar mais poder no meu trabalho, de ter mais dinheiro, de guardar mais dinheiro, de ir viver na Europa, sei lá, de fazer qualquer coisa que o meu ego idealize para me colocar num lugar de prazer, para me colocar num lugar de superioridade. Por quê? Porque eu não consigo me colocar frente a esta experiência que me destrona, que me tira do centro, que aparentemente, vamos dizer assim, me desorganiza, que muitas vezes me desqualifica, que me desorienta, que me constrange. Mas quem te disse que isso é ruim? Quem que te disse que isso é um problema? Aí começam, né, as fantasias que a gente construiu em termos de sociedade, em termos de educação, que impedem a gente de se desenvolver em profundidade. Porque nós criamos essa loucura de que eu preciso dar conta, de que eu preciso fazer, de que eu preciso atuar, e aí eu não consigo viver a experiência mais profunda. Eu não consigo ser transformado pela experiência, porque eu preciso enfrentar. E quando eu não consigo enfrentar, eu vou compensar com estes exemplos que eu estou dando. Então eu preciso ser o bravo, eu preciso ser o forte, eu preciso ser o que dá conta. Mas o bravo, o forte, o dá conta numa sociedade egóica como a nossa, é o sujeito que desfaz a dor. É o sujeito que não sente. É o sujeito que não está no lugar de vulnerabilidade. É o sujeito que não se machuca. É o sujeito que está acima, que está lá intocável. Gente, isso não tem nada a ver com a dimensão humana. Esse é um discurso heróico que não tem fundamento psicológico. E por vezes essas discussões, né, sobre essa positividade tóxica, essas abordagens positivas, elas caem nesse extremo, né, de você estar feliz o tempo todo, de você dar conta das coisas, de você ser bem resolvido. Então, acontece uma merda na tua vida e você tem que agradecer quem que te disse que você tem que agradecer. Né? Você vai conseguir um dia ter gratidão por um problema que acontece na tua vida quando você é transformado por ele.
E depois você passa por tudo aquilo e fala: caramba, no fim, aquela dor, ela me fez uma pessoa melhor e nasce espontaneamente um sentimento de gratidão pelo reconhecimento de que sem aquela dor eu não teria sido transformado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Agora, é muito diferente da obrigação de agradecer, e as pessoas, elas estão num discurso de que elas têm que agradecer. Você está agradecendo o quê? Você só se ferrou até agora. Está agradecendo o quê? Né? Quando esta ferração toda se transforma num aprendizado, aí sim faz sentido agradecer. Então é a positividade tóxica, porque ela nos tira do lugar sombrio, ela nos tira do lugar úmido, ela nos tira do lugar escuro, que é este momento de viver a transformação interna. Vê se você entende a nuance, porque ela parece tão sutil. Quando eu vivo uma experiência de dor, um abandono, uma traição, uma rejeição, a perda do meu emprego, um plano que não sai como eu gostaria, as coisas que se desmontam como eu não planejava, as frustrações, né? As traições de todas as ordens, dos amigos, os negócios, as falências. Quando tudo isso acontece, você está vivendo um destronamento do ego. Anota isso se você precisar, porque pode ser importante. É o destronamento do ego. Eu estou sendo obrigado a enxergar que eu não estou no centro, que a vida não é determinada pela minha vontade, que as coisas, elas não acontecem a partir de mim, e que por melhor que eu seja ou por melhor que eu faça, muitas coisas não vão acontecer como eu gostaria. Este é o processo de destronamento do ego. Você começa a entender por que isso é tão difícil na nossa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade extremamente egóica. Extremamente egóica. Nós vivemos nesta fantasia de que temos que ocupar o lugar mais alto. Não existe espaço para o segundo lugar. Só existe espaço para o primeiro, só existe espaço para o melhor, para quem é mais, para quem ganha, para quem está acima. Isso está nos destruindo e não vai mudar de uma hora para outra. Então a grande questão é que eu preciso ir me transformando nesta experiência. Eu preciso viver a experiência do destronar. Eu preciso reconhecer que estas regras que eu estabeleci dentro de mim, elas não são verdadeiras. Que a imagem de superioridade, de importância, de relevo e de centralidade que eu me estruturei, elas precisam se desfazer. Se você entra nesta linha positiva, sem cuidado e sem reflexão, você não vive a experiência do suportar por esta via do destronamento. Porque aí eu já sou grato, então veja, eu devia de estar lá no poço, eu devia de estar lá no fundo, vivendo a experiência do destronar. Mas eu já sou grato, eu já sou maravilhoso. Estas experiências, elas não me tocam. Eu consigo lidar com a vida, eu agradeço a Deus. Entende que numa fantasia, sem perceber, eu continuo alimentando um lugar de superioridade. Eu continuo alimentando um lugar de maturidade, de importância, de sabedoria. É preciso viver o destronar. Ele é constrangedor, mas ele é necessário. A experiência do destronar do ego é lá no vale, como diz James Hillman. É no vale, é lá embaixo, é naquele lugar frio, é naquele lugar úmido. Então a gente fica neste lugar ao invés de fazer o esforço de sair. E isso é a experiência do suportar. E algumas pessoas me perguntam por quanto tempo, Marlon? Eu digo, não sei. Porque se você está num lugar muito alto, o teu processo de destronar, ele vai levar muito mais tempo do que se você estivesse num lugar aqui no meio. Se você é uma pessoa muito rígida,
O teu destronar, ele vai ser muito mais sofrido e desgastante do que se você fosse uma pessoa mais flexível. Se você é uma pessoa muito mais idealista nesse sentido egóico e queria estar lá no alto e tem muitos preconceitos em relação a esse vale, esse lugar aqui embaixo, então o teu processo de destronar ele vai levar muito mais tempo do que o que seria se você não tivesse tantas idealizações. Algumas pessoas vão viver este processo que precisa ser suportado por meses, por semanas, outras por anos. Qual que é o teu tempo? Não sou eu quem vai te dizer e nem é você quem vai dizer. Você precisa se colocar apenas no lugar de quem suporta. Porque até o querer determinar o tempo, mas agora já é tempo demais, mas aí já não é justo, é de volta. O ego querendo entrar no controle. É de volta o ego querendo dizer como as coisas têm que ser. É de volta o ego querendo se colocar neste lugar de quem dita as regras. O suportar, ele é muito difícil justamente porque ele conflita com o nosso egocentrismo. E quem de nós não é egocêntrico? Então, quando você está se colocando nesta relação de suportar, você está vivendo a experiência de descentralização do ego. Entende por que é tão difícil? É como se a gente não soubesse da vida que existe para além do destronamento egóico. A gente não tem noção, muitas vezes, da possibilidade de vida sem seu centro, sem estar neste lugar de importância, sem ser visto, sem ser desejado, sem ser valorizado, sem ser aplaudido. A gente não aprendeu que existe vida fora do trono, fora do destaque, fora do centro. O destronar coloca a gente no lugar humano. Na verdade, isso que é a vida. A gente tem dificuldade de entender o que seja essa vida, porque para a gente a vida é o conseguir um emprego, o objetivo da vida é ter um salário maior, é a gente ter um bom relacionamento, ter uma casa, ter status, ter isso, ter aquilo. Isso parece para a gente que é a vida, essas metas todas egóicas, e a gente não consegue enxergar o que pode ser a vida para além destas experiências. Mas o que eu cada vez mais acredito é que a vida é o que está acontecendo lá no background, é o que está acontecendo por trás desta cena aqui, aonde eu estou buscando, eu estou fazendo e eu estou acontecendo. Que é a mesma coisa que eu estou tentando te falar das transformações. Elas não vêm por essa via egóica do que eu faço, do que eu aconteço. O vencer na vida, vamos colocar entre aspas, ele é de uma outra dimensão do que este vencer da vida egóico. O vencer na vida, para nós, nessa perspectiva egóica, é do sujeito que dá conta dos problemas, é do sujeito que conquista, é do sujeito que tem o que ele quer, é do sujeito que adquiriu, é do sujeito que teve os resultados almejados. Essa coisa aí é o que sinaliza na nossa sociedade egóica um êxito. A gente precisa rever a nossa concepção de vida. A gente precisa rever a nossa concepção do que é melhor e do que é pior, do que é bem, do que é mal, do que é importante e do que não é importante. Se você não está disposto a viver esta reorganização moral, esta reconceituação do que é vida, do que é vencer, do que é se desenvolver, você não entende o que eu estou falando do que é o suportar. E aí é o que eu digo, no suportar você vai querer aplauso, você vai querer elogio. No fim das contas, a maior dificuldade de suportar é porque nós não queremos encarar as nossas verdades. O suportar, ele é muito difícil porque ele te coloca de frente com as tuas verdades, com a tua inconsciência, com aquilo que você fez um esforço danado para negar e para não ser.
Então, é como se você tivesse que assumir que você é aquilo que talvez você se esforçou a vida inteira para não ser. Que você é aquilo que você tentou provar por anos e anos que você não era. Grava isso que eu tô te falando. Não é a experiência em si que você quer se livrar, mas é porque esta experiência te bota de frente com os teus aspectos sombrios. Então a gente quer se livrar da experiência. Mas, na verdade, para se livrar desse encontro conosco mesmos. Porque a grande dificuldade não é da experiência em si. A grande dificuldade é de encontrar as verdades que nós temos negado. E aí, para mim, sempre isso se encontra muito com as colocações de Jesus, e eu defendo que Jesus não é uma figura religiosa. Se as pessoas e as religiões se apropriaram de Jesus, problema delas. Jesus é uma figura psicológica, é uma figura filosófica, é uma figura sociológica, é uma figura para qualquer área das ciências humanas estudarem. E porque as religiões se apropriaram de Jesus, então a gente se sentiu um tanto interditado, enquanto psicólogos, enquanto sociólogos, enquanto filósofos, enquanto pensadores, a falar de Jesus sem estar associado à religião. Problema da igreja, se ela se apropriou de Jesus, porque Jesus não falou nada de religião nesse sentido. Jesus não construiu nenhuma religião nesse sentido. Jesus trouxe um pensar. Jesus trouxe um exemplo, assim como Sócrates. Assim como Nietzsche, assim como um monte de outras pessoas, né? Então eu falo de Jesus não por uma perspectiva religiosa, eu falo de Jesus por uma perspectiva psicológica, sociológica, filosófica, né? E ele dizia: buscai a verdade e a verdade vos libertará. É disso que a gente está falando. A hora que você se enxerga com as tuas verdades, a hora que você vive esse processo do vale, a hora que você vive todas essas desconstruções e fala: caramba, então no fim eu sou essa coisa pequena. Então eu sou essa coisa, né? Por vezes a gente vai sentir desprezível. Eu não sou tudo aquilo que eu idealizava. Eu não estou nesse topo que eu imaginava. A hora que você vive essa suposta desagregação egóica, na hora que você vive essa experiência de destronar e suporta estar aqui, você começa a viver o processo de libertação que Jesus trouxe. Jung coloca em outras palavras, ele chama de plenitude. A plenitude se dá à medida que você dá os passos em direção a você mesmo. Cada passo que você dá em direção a você, ele chamava de individuação, né? Cada passo que você dá em direção a quem você é um passo que você dá em direção à sua plenitude. São diferentes palavras, diferentes contextos para falar da mesma coisa, do processo de transformação que se dá a partir do momento que você suporta. Mas lembra, você não está suportando as questões da vida. Você não está suportando os problemas. Você não está suportando as dificuldades. Você está suportando as tuas verdades. Você vai aprendendo a se pôr frente a frente e aceitar quem você é. E pagar o preço de ser quem você é. E reconhecer e se embelezar e se plenificar por ser quem você é.